que todos já conseguiram retornar. Estamos gravando, então. Então, vamos continuar aqui. Nós estávamos falando da nossa ADC. Tá? É importante que vocês percebam, né, que a ADC, na verdade, ela é muito parecida com a ação direta de constitucionalidade. Só que, obviamente, né, quando a gente compara a ADC com a ADI, a gente vai ver que a ADI ela é mais ampla, né? Até pela possibilidade que a ADI não se limita só à questão de leis ou normativas federais, né? Mas, como eu já tinha falado, federal, estadual e Distrito Federal. E a ADC apenas lei federal, ato normativo federal. E, evidentemente, na prática, geralmente se busca mais que o Supremo diga algo que eu entendo como inconstitucional do que eu simplesmente peça para o Supremo validar a constitucionalidade de uma lei que já está vigente. Então, percebam que a ADC, ela na verdade, se vocês forem analisar até fazer um controle quantitativo, é a ação que menos vai ter, né? Vai ter menos ações declaratórias de Constituição do que a ADI. E daí a gente vai ter também a nossa DPF, que a gente viu na aula passada, daí ela é bem mais ampla, né? Porque ela fica, como a gente viu, ela não se limita à questão federal e estadual, mas também leis municipais. E a grande diferença da DPF para a ADI e para a ADC é que ela pode ter por objeto leis ou atos normativos antes da Constituição Federal de 88. Né? O que não ocorre aqui, né? A nossa, tanto na ADI como na ADC, somente leis depois da Constituição de 88. Tá? Leis novas. Leis novas, exatamente. Por quê, pessoal? Porque nós estamos, isso é bem lógico, né? Nós estamos questionando constitucionalidade e inconstitucionalidade, né? Se entende o quê? Se entende que a Constituição Federal 88 é um marco temporal, né? Onde as leis anteriores, né? O que não foi, digamos, absorvido, né? Digamos assim, convalidado, né? Ele acaba sendo revogado. Aí o que ocorre? Quando eu tenho uma dúvida aqui de uma lei antes de 88, se ela é constitucional ou não, eu não posso usar a ADI nem a ADC, eu tenho que usar a ADPF. Tá? Então a ADPF é aquilo que a gente falou na aula passada, né? Caráter residual. Né? Então quando eu não consigo, através da ADI ou da ADC, que são mais específicas, só me resta a ADPF para levantar essa questão. Tá? E ocorre muito, né? A gente viu, até porque a DPF ela é muito mais abrangente, né? Porque quando a gente fala em preceito fundamental, né, o preceito fundamental, embora o legislador não defina só a doutrina, ele é muito maior, né? O preceito fundamental, ele vai abranger principalmente a questão de as cláusulas pétreas. O preceito fundamental é também aquilo que a doutrina chama de princípios constitucionais sensíveis, que estão lá no nosso artigo 34, inciso 7. E
propriamente, o preceito fundamental trabalha também com a ideia do artigo 1º da Constituição Federal, que é a questão da Constituição da nossa República Federativa Brasileira. Então, percebam que o preceito fundamental é algo muito mais amplo do que meramente a declaração de algo constitucional ou inconstitucional. O preceito fundamental, ele vincula a própria razão de ser, né, da nossa Constituição. Então, ele é muito mais abrangente. Tá? Mas, voltando à nossa ADC, né, que será que esse barulho? A nossa ADC, ela vai ter os nossos legitimados, né, que são os nossos legitimados lá do nosso artigo 103. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Então, tudo aquilo que a gente viu no primeiro bimestre da ação direta de inconstitucionalidade vai se repetir agora na ação declaratória de constitucionalidade. Então, se a pessoa entendeu como funciona uma ADI, ela já sabe de cor e salteado como funciona uma ADC, porque é muito semelhante. Tá? Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Eu não sabia que nós tínhamos na sala alunos que dão print. Certo. Nossa, professor. É para melhor fixação do conteúdo. Mas eu não reclamei, eu estou elogiando. Nossa! Que o teu tom de voz já te entregou. Não, Não, te entregou que foi um elogio, claro. Mas é que vocês são muito mais ligeiros do que a gente pensa. Vamos lá. Ei, mestre. Senhor. Se a DC foi considerada inconstitucional, aí o processo se extingue? Não, ele vai produzir efeitos, né? Por exemplo, a Maria da Penha. Se determinado artigo da Maria da Penha o Supremo dissesse que era inconstitucional, ele ia ser vinculante para todo o judiciário. Mas no caso não é improcedente o pedido? Sim, mas a questão é o efeito dúplice, né? Digamos, se for... Veja bem, você entra lá pedindo que declare que é constitucional, mas você está arriscado a ser improcedente e o Supremo declarar o contrário do que você busca. Mas o que o Supremo declarar, o que ele declarar vai valer, entendeu? Por isso que a gente fala que em matéria federal, tanto faz você entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade como uma ação declaratória de constitucionalidade, né? Porque o que interessa é o que o Supremo vai dizer, né? E por isso que elas têm esse efeito dúplice, né? Então, pode ser constitucional ou inconstitucional nessa ação declaratória, é isso? Sim. É que você, na verdade, assim, o que muda é o que é. Quando você entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, você entra esperando, né, a procedência que o Supremo diga que é improcedente, né, que diga que é inconstitucional. Só que na DIN, o Supremo pode julgar improcedente e dizer, olha, embora você peça para dizer que isso é inconstitucional, o Supremo entende que é constitucional. Ou seja, você perdeu a ação, né? Você pediu para reconhecer que é inconstitucional e o Supremo julgou improcedente e disse que é constitucional. O mesmo pode ocorrer aqui. Você entra com ação declaratória de constitucionalidade. Você entra lá pedindo para o Supremo reconhecer, olha, Maria da Penha, eu quero que vocês digam que é totalmente constitucional para que acabe essa contrariedade de alguns juízes dizerem que é inconstitucional e outros dizerem que é constitucional. O Supremo pode declarar que é constitucional
né, dando procedente à atuação, ou ele pode dizer que é improcedente a atuação, né, dizendo que não é constitucional, né, que é inconstitucional. Por isso que essas ações são chamadas de ambivalentes, né, porque a procedência de uma automaticamente é a improcedência da outra. Elas são um espelho invertido, né? Não sei se conseguiu visualizar. Ok, obrigado, mestre. Entendi. No print lá que a Elisângela deu, acho que dá bem para visualizar isso. Nós já voltamos lá. Então, aqui nós temos aquilo que a gente fala, né, os nossos legitimados, né? Então, acho que não precisamos aprofundar aqui, a gente já viu isso aqui no primeiro bimestre, né? Nós temos os legitimados universais, né? Que eles podem, eles não precisam justificar a pertinência temática, né? Então, por eles terem essa questão, essa representatividade, digamos, nacional, eles podem propor dentro de qualquer temática, né? Então, presidente, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, são tudo universais, né? E nós vamos ter daí os legitimados especiais também. O PGR, né, Procurador-Geral da República Universal, o Conselho Federal da OAB é universal, né, porque ele não está lá representando a OAB, mas está representando toda a sociedade brasileira, e ainda o partido político com representação no Congresso Nacional vai ser universal, né? O que não vai ser universal? Justamente aqueles que têm tem que ter uma pertinência temática com o que eles buscam. Então, vão ser especiais justamente os legitimados que têm que mostrar qual é o interesse, né? Então, nós temos aqui Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Então, aqui são unidades federativas de governador de estado, são legitimados especiais. Então, para eles entrarem com uma ação declaratória de constitucionalidade, eles têm que, da mesma forma, mostrarem o interesse naquela matéria, né? Não podem simplesmente entrar por entrar, né? Da mesma forma, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, os conselhos, confederações, etc., né? Então, isso aqui a gente já viu também, acho que ficou bem claro para vocês quando a gente trabalhou a ideia da ADIM. Eu vou voltar. Aqui está tranquilo, pessoal? Podemos seguir? Alguma dúvida? Ok. Então tá. Vamos voltar a questão que o Juarez levantou, né? Para nós deixarmos bem, fazer tipo um quadrinho aqui esquemático para ficar mais fácil de vocês visualizar, tá? Então nós temos ação direta, constitucionalidade de um lado, do outro lado nós temos nosso efeito dúplice, ação declaratória. E até esses nomes vocês têm que estar esperto, né? Porque pode confundir, né? Veja que os dois é a D, né? Uma é ação direta de inconstitucionalidade e a outra é ação declaratória de constitucionalidade. Eu já vi gente misturar os nomes, fica bonito. Então, até isso vocês têm que estar ligeiro no dia lá da avaliação de vocês junto à OAB. Tá. Então, quando, evidentemente, você entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, se for procedente, né? Qual que é o efeito?
Se for procedente, o STF diz, né, ele vai dizer, vai declarar que algo é, né, que lei ou ato normativo, e evidentemente nós não estamos falando só da lei como um todo, né? Lembrar que o Supremo ele pode analisar pedaços da lei, né? Diferente lá do veto presidencial, que o veto presidencial não pode ser de palavras e expressões, tem que ser o artigo inteiro, o inciso inteiro ou o parágrafo inteiro. Aqui, em controle de constitucionalidade, o STF ele pode julgar inconstitucional uma simples palavra dentro do contexto da lei, tá? Então, lembrar disso também. Isso aí foi falado lá no início, tá? Então, se a ação direta de inconstitucionalidade for precedente, o STF vai reconhecer, né, que a lei é inconstitucional, né? E quando eu falo a lei, pode ser determinada parte da lei, né? Então, tem que se atrelar ao o que for dado no acordo, tá? Daí, aqui, por sua vez, na ação declaratória de constitucionalidade, se ela for procedente, nós temos o efeito ambivalente, tá? Nosso espelho aqui invertido, só que aqui, ao contrário. O STF reconhece, né, que a lei é constitucional. Por isso que a doutrina chama de ambivalente ou dúplice, tá? Então, necessariamente, sempre que eu tiver uma ação que caminhe num sentido, né, eu estou, do outro lado, caminhando inversamente, tá? Então, percebam que poderia ser, nesse caso da Maria da Penha, eu não precisava necessariamente que o legitimado lá entrasse pedindo a declaração da constitucionalidade. Poderia ter ocorrido o inverso, né? Poderiam eles pegar lá o tema lá da Maria da Penha, né? Se a inconstitucionalidade estava na questão justamente da igualdade de homens e mulheres, poderia lá esse legitimado entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e citando o artigo específico da Maria da Penha em que diz que a mulher deveria ter essa proteção especial, onde se reconhece que ela tem uma vulnerabilidade maior diante, né, da questão opressora, o poder historicamente exercido, né, o poder opressor historicamente exercido do homem diante da mulher, né? Lembrando que vocês acho que não estudaram ainda Maria da Penha, ou já estudaram? Sim? Alô? Superficial. A gente já viu basicamente a lei em penal ano passado. Ah, tá. Então a lei Maria a Lei Maria da Penha, na verdade, né, ela é tratada em leis penais especiais. Lá vocês vão ver que ela tem um rol exemplificativo, né, das diversas violências que são praticadas em relação de homem a mulher, né? Então isso é dentro de uma relação de gênero, na verdade, né? Então lá tem a questão de não só a violência física, tem violência psicológica, tem violência financeira, enfim, ele tem um rol lá imenso de vários tipos de violência que são reconhecidos do homem em relação à mulher. Só que já há o entendimento que aquele rol é um rol exemplificativo, ou seja, qualquer outro tipo de violência de um homem em relação à mulher, ele pode ser abarcado na Lei Maria da Penha, tá? Então, voltando nessa questão, percebam que por elas terem a ação ADI e ADC, por elas serem ações espelhos,
elas podem ser, poderia eu ter entrado com qualquer uma delas, tá? Qualquer uma delas eu estaria satisfazendo a ideia, né? Então, uma vez que entrasse com uma ação direta de inconstitucionalidade, se o Supremo julgasse ser procedente, eu teria que era inconstitucional. Mas nesse caso concreto, né, que o Supremo reconheceu a Lei Maria da Penha como constitucional, eu teria o quê? Eu teria o julgamento, né, se os argumentos fossem o mesmo, da improcedência, né? Então eu teria, se eu entrasse com uma ADI, eu teria que a Lei Maria da Penha improcedente, tá? E ao dizer, e o Supremo ao dizer que é improcedente a ADI, ele está dizendo, o STF está dizendo que a Lei Maria da Penha é constitucional. Da mesma forma, né, como eu ressalto, né, são ações espelhos. O resultado de uma gera o resultado exatamente oposto na outra, tá? Então, só lembrar esse detalhe aqui de que a ADC só pode em matéria de lei federal, né, pessoal? Então, eu não posso buscar uma ação declaratória de constitucionalidade de lei estadual, de lei municipal, enfim, é só normativo federal. Então, essa é a ideia. Não sei se agora ficou mais fácil de visualizar, Juarez. Sim, tranquilo, mestre. Tá? Então, essa é simbolicamente a explicação do porquê, né, delas serem chamadas de ações dúplices ou ações ambivalentes. Tá? Eu vou deixar aberto para perguntas. Vocês vejam que é mais ou menos se você pegou o conceito lá da ação direta de inconstitucionalidade, você praticamente já entende aqui a ADC, né? Então, elas são praticamente o espelho invertido que o doutrinador fala, né? Só lembrar desse detalhe, né? Que na ADI, além de matéria federal, tem a questão de lei ou normativa estadual ou do Distrito Federal. E aqui, na ADC, somente matéria federal. Basicamente é isso, tá? E o que nós não conseguirmos se socorrer aqui, nós vamos usar a nossa ADPF, tá? Lembrar também que aqui é após CF 88 e aqui também após CF 88. E a nossa ADPF, no seu caráter residual, é lei federal, estadual, ou distrital, ou ainda lei ou ato normativo municipal. Antes e depois da Constituição Federal de 88. Tá? Então, na prática, pessoal, vocês têm que fazer um filtro, né? Então, quando você for se deparar com uma questão, e não só no exame da OAB, né, mas como na prática de vida de vocês, né, vai saber, né, amanhã depois vocês viram aí advogados de um partido político, né, com representatividade federal, né, e poderão estar diante do ingresso dessas ações, né. Então, vocês vão por... Professor, Oi. uma dúvida aqui, não sei se até cabe nessa aula. Ali no artigo 103 da Constituição Federal, ele diz como legitimado o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
e separa no inciso 1x, que eu não sei o número, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Assim, lendo uma ADC 57 aqui do STF, até o ministro Fachin, ele diz que para ser legítimo como interessado ou requerente, tem que a repercussão da ADC tem que afetar essa classe, a entidade de classe, os trabalhadores, enfim. Sim. Aqui, como está separado o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, parece então que esse Conselho Federal da OAB não precisa entrar com uma matéria que repercuta diretamente na classe dos advogados. Basicamente é isso. Exatamente, porque o Conselho aqui, ele não está como representante da classe advogados, tá? Ele está como função essencial à justiça. Lembram lá que são funções essenciais à justiça? Então, assim, aqui não é a OAB defendendo o interesse da classe profissional advogados, mas é o Conselho Federal da OAB defendendo a sociedade brasileira como um todo. Por isso que o Conselho Federal da OAB, ele é um legitimado universal que pode entrar com ação de qualquer matéria. Não, se não fosse isso, né, se o Conselho Federal da OAB não tivesse essa função de essencial para a justiça, fosse meramente um Conselho Federal, vamos ler, Conselho Federal de Medicina, né? O Conselho Federal de Medicina, ele só pode entrar com algo pertinente à questão médica, né? Agora, esse Conselho Federal da OAB aqui, ele é reconhecido como uma figura essencial à justiça, né? Então, seria aquela forma, né, além do Poder Judiciário. Então, aqui, vocês têm que perceber que o Conselho Federal, aqui como ele é posto, não é como um órgão classista, mas sim, né, como função essencial à justiça, né? Seria um fiscal da lei, da sociedade, interesse coletivo de toda a sociedade. Beleza? Não sei se respondi. Respondeu. Então, a OAB basicamente tem as opções do inciso 9 e também do inciso 7, em resumo, assim. Mas veja bem, com modalidades diferentes, né? Porque ali, como o senhor falou, um na função essencial da justiça e no outro para tentar defender algo para a classe. Sim. Pode então, ser. beleza. Só que geralmente você vai... geralmente ela vai se beneficiar, né? Porque, digamos assim, indiretamente, ela vai poder atuar nas duas, né? Mas, assim, doutrinariamente, né, para fins de concurso, vocês tenham na cabeça que o Conselho Federal da OAB, ele é um legitimado universal, tá? Porque ele não está pensando só na questão da advocacia, tá? Se nós reconhecêssemos que o Conselho Federal da OAB só tem que representar os advogados e não pode entrar em outras questões, nós estaríamos dizendo que ele é um legitimado especial, tá? E nesse sentido, vocês não vão ver ninguém falando que a OAB é um legitimado especial e universal ao mesmo tempo, tá? Então, assim, fixa que só é especial, né, governadores, assembleias legislativas estaduais e órgãos de classe com representatividade nacional, né? Quando falar em OAB, lembrar que é universal, porque é a classificação doutrinária, né? Entender que nada contra as outras profissões, mas foi reconhecido constitucionalmente uma importância maior, né, na questão da OAB nesse sentido, né? Porque
vai fiscalizar, né, toda a produção legislativa, enfim. E, né, não é somente o Ministério Público que deve estar aí fiscalizando, né, mas a OAB também ela adquiriu uma força política relevante hoje, né, na nossa sociedade. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Mais alguém? Podemos encerrar? Então, é o seguinte, nós vamos depois abrir lá o nosso questionáriozinho para vocês validarem. Profe, Oi. não quis testar a ferramenta nova da universidade? Pois é, eu na verdade, eu entrei ali no AVA, eu vi que o AVA ficou diferente e tal, mas eu não sabia que eles inventaram. Eu vi os professores aqui comentando, se grava o vídeo já fica direto no AVA, né? Não tem prazo também, interessante. Como não tem prazo? Por exemplo, ela não cai de 40 em 40, ela toca direto. Pois Não é, tem mas tempo, na verdade. eu perguntei aqui no início, o pessoal falou que não gostou. Mas credo, Não sei. é que é novo, né? O que é novo causa estranheza. Isso é um ditado velho, né? Que é Mas novo. é interessante, é interessante. Eu vou dar uma olhada, tá? Mas a princípio eu acho que pelo Zoom estamos indo bem, né? Não, vai bonito. Eu não sei se fica mais fácil o acesso por lá. Me parece que o AVA é mais difícil de acessar que o Zoom, não sei. Pois olha, professor, lá não precisa de senha, né? Lá e também não precisa você mandar o link, né? Atividade. Não, e não precisa você passar uma atividade para comprovar a presença. Lá já saiu o É, relatório dos que lá comprova participaram Isso. da aula. Mas só se eu começar a fazer chamada aqui também, daí. Né? O problema é que Isso. o povo cai no meio do caminho, né? Mas também essa. A perguntinha que eu ponho lá no AVA, por favor, né? A fixação de conteúdo, né? Exatamente, já está estudando para a prova, já está se preparando aí para o concurso de juiz federal, sei lá, né? Temos que pensar grande aqui. Beleza, pessoal? Beleza, pura. Então, seguimos o barco aí, quero agilizar aí para ver se até o final de semana já mando o trabalho para vocês, eu sei que todo mundo vai fazer no último dia, né? 90% pega o trabalho 2 meses antes, daí no último dia vai fazer. Mas quem quiser agilizar, né, já fica mais tranquilo para o fim do semestre. Então tá bom. Encerramos por hoje. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada, professor. Até. Boa noite. Boa noite.